Pode ser melhor. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Deus fiel, Deus é poderoso. Só temos que agradecer a Ele, né, irmãos? Mais um culto aí abençoado. Culto da família, e as famílias estão aqui, irmãos, para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele seu parente, aquele seu familiar que não está aqui, ele pode não estar aqui, mas o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Nosso Deus é o Deus que visita lá, trabalha convencendo a todos do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está sobre essa terra, irmãos, trazendo os ensinamentos, né, trazendo toda a verdade de Deus à tona a todos os corações. Então tranquilize o seu coração, porque nós estamos neste propósito de um ano e cremos, irmãos, que até no final do ano nós vamos estar testemunhando sobre os nossos familiares também. Irmãos, palavra de Deus para essa noite, quero que os irmãos abram em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sempre lembrando, né? Provérbios, livro da sabedoria. Aumenta um pouquinho. Provérbios, livro da sabedoria. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Deixa eu abrir a minha aqui também, né, irmãos? Pedir para os irmãos abrir, a minha fica fechada. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Deus tem falado comigo através dessa palavra, e creio de todo o coração que vai falar com os irmãos também. Porque antes de Deus falar com a igreja, através da minha vida, primeiramente Deus ele falou, né, comigo. Deus ele falou na minha vida, para depois falar através da minha vida para os irmãos. Essa palavra, sempre eu me foquei nela, sempre eu me concentrei nela, e de uns tempos para cá Deus tem falado mais forte ao meu coração, através dessa palavra. Provérbios, livro da sabedoria, capítulo 4, versículo 23. A palavra do Senhor vai dizer, todos acharam, irmãos? Ou falta alguém? Glória a Deus. Todos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele emana a vida. É assim que está nessa minha tradução. E eu gostei muito dessa tradução, porque através dessa tradução, essa versão que está aqui na minha Bíblia, irmãos, nós vamos entender direitinho o que Deus quer falar conosco. Vou repetir. Acima de tudo, acima de todas as coisas, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele emana a vida. Ou porque dele, né, procede todas as saídas da vida, depende como está na sua tradução. Então os irmãos podem se sentar nessa noite, essa é a palavra, os irmãos podem se sentar, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina. Olha só, meus irmãos, essa palavra é muito forte, né? Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele emana a vida. Irmãos, essa palavra, como eu disse aqui, já vem falado muito forte ao meu coração, e eu estava sempre pensando assim, qualquer dia eu vou trazer essa palavra lá na igreja, mas devido a alguns acontecimentos desses dias, aí Deus confirmou no meu coração, quando aconteceu algumas coisas aí, né, eu fiquei assim, pensativo sobre isso, e aí eu vi a confirmação de Deus para a pregação dessa palavra. Não sei se todos os irmãos estão sabendo, né, mas no dia de ontem, foi ontem, né, a notícia do falecimento da irmã, da mãe da Mona, foi ontem? Foi ontem? Foi antes de ontem, irmãos. Falecimento da... Foi sexta, né? Sexta-feira. Memória do pastor às vezes dá uns tilt. Então, sexta-feira, irmãos, nós recebemos ali, né? Primeiramente pelas redes sociais, a notícia do falecimento da mãe de uma irmã nossa. A irmã Amona. E as primeiras informações que eu tive, eu não sei se isso procede, né? Não sei se procede. Mas as primeiras informações que eu tive... que ela morreu ali por problemas cardíacos, problema do coração, não sei se procede, né? Foi a informação que eu recebi. E hoje, quando eu estava na van, trazendo ali a Maria Eduarda, veio outra confirmação também. A Maria Eduarda falou, pastor, meu tio morreu também, né? Meu tio morreu, foi no mesmo dia, né? Sexta-feira também, Maria? Ela falou, pastor, meu tio faleceu. E eu não sei direito, mas me parece que ele faleceu de parada cardíaca. Então é problema também relacionado com o coração, né? Aí eu dentro da van tive uma confirmação de novo da palavra que Deus queria trazer para as nossas vidas nesse dia de hoje, irmãos. Então hoje nós vamos falar do coração.
Mas nós não vamos falar do coração apenas como um órgão, né? Nós vamos falar do coração também como o nosso, que representa também o nosso homem interior. Porque esse versículo, ele começa de uma maneira muito forte. Ele diz assim, ó, acima de tudo, acima de todas as coisas que você deve ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com muitas coisas, irmãos. Temos que ter cuidado com a nossa vida, temos que ter cuidado com a nossa saúde, temos que ter cuidado para não sermos assaltados, temos que ter cuidado para não sofrermos violência, temos que ter cuidado para a nossa casa não ser assaltada, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, temos que cuidar de muitas coisas. Agora a Bíblia está falando assim, acima de tudo, acima de todas as coisas que você deve guardar, que você deve ter cuidado, guarde o seu coração, porque dele emana toda a vida, dele procede todas as saídas da vida. Então se a Bíblia fala isso, a Bíblia está ressaltando aqui a importância da gente cuidar do nosso coração. E para os irmãos entenderem direitinho o que Deus quer falar nessa noite, eu fiz aqui algumas pesquisas, fiz aqui algumas anotações, e vou estar trazendo aqui para os irmãos também, para os irmãos entenderem. Porque, irmãos, o coração na Bíblia tem dois sentidos. Um é um sentido literal e o outro é o sentido figurado, que representa algo. E nós vamos falar dos dois. Lá no hebraico, coração é escrito, né? É trazido lá na Bíblia em hebraico também. Coração em hebraico é levav. Em hebraico já falava de coração no Antigo Testamento. No grego também foi citado várias vezes na Bíblia a palavra coração. No grego é cardia. E a Bíblia citou, irmãos, coração, a palavra coração, 876 vezes. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. A Bíblia citou a palavra coração 876 vezes. Então não é pouco, né? A Bíblia citou em dois sentidos. O primeiro sentido é no sentido literal. E o que é coração no sentido literal? Coração no sentido literal é citado como órgão. Como o nosso órgão, né? Que bombeia sangue para todo o corpo. Como órgão, o coração foi citado poucas vezes na Bíblia. Interessante, né? Como órgão, nós muitas vezes falamos do coração e falamos quase a maioria das vezes que nós falamos também. Muitas vezes que nós falamos, né? Nós falamos como órgão. Ai, meu coração está doendo, meu coração está apertado. E sempre nós nos lembramos do coração como órgão. Mas como órgão, a Bíblia citou poucas vezes o coração. O outro sentido que a Bíblia traz é no sentido figurado. E no sentido figurado, o nosso coração representa o interior do ser humano. Coração, no sentido figurado, representa o interior do ser humano. É o nosso íntimo. Exemplo, os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas emoções, paixões, crenças, pensamentos, imaginações e a nossa consciência de nós mesmos. É o nosso homem interior. Nós aprendemos que o coração é o centro das emoções. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, quando nós estamos apaixonados, aquele amor, né? Aonde que nós sentimos? No coração, não é verdade? Sentimos no coração. Agora, quando nós estamos preocupados, aonde que nós vamos sentir? Nós sentimos no coração também, o coração apertado, né? Aquele aperto no coração. Quando estamos ansiosos, muitas vezes sentimos nosso coração, ó, acelerado. Quando estamos chateados, magoados e às vezes com raiva, nervosos, irados, aonde nós sentimos? No nosso coração também. Então o coração também, ele é o centro das emoções. Então olha a importância do coração. O coração como órgão, irmãos, bombeia sangue para todo o corpo. E tem algumas informações interessantes. O coração, ele é uma bomba poderosa, né? Bombear sangue para todo o corpo tem que ser uma bomba poderosa. E essa bomba, ela tem que estar funcionando perfeitamente. Tem que estar bem lubrificada. A gente comparando com o motor, com a mecânica, tem que estar bem lubrificada, tem que estar com a manutenção em dia, tem que estar funcionando perfeitamente. Porque se não funcionar perfeitamente, começa a apresentar problemas. Se a gente for comparar com um carro, se a bomba de combustível não injetar, chega um momento que o carro, ele para, ele pifa, ele não anda. Nas nossas vidas também é assim. Se o nosso coração não funcionar perfeitamente, nós vamos começar a sentir os efeitos, vamos começar a nos sentir fracos, cansados, e vai chegar um momento que nós podemos até pifar também, parar. Trazendo, irmãos, desses dois sentidos, nós podemos morrer por problemas relacionados ao coração, tanto fisicamente
como nós podemos morrer por problemas relacionados ao coração espiritualmente também. Nós podemos morrer tanto fisicamente como espiritualmente também, por problemas causados, problemas relacionados com o nosso coração. Então, segundo pesquisas que eu fiz, o nosso coração, ele bate em média de 60 a 100 vezes por, quem sabe? 60 a 100 vezes por minuto, irmãos. É muita coisa, né? 60 a 100 vezes por minuto. Alguns podem bater um pouquinho a mais, outros podem manter essa média aí, né? Mas é de 60, a média é essa, 60 a 100 vezes por minuto. Quando aparece algum problema cardíaco, um dos problemas aí mais comuns, a arritmia cardíaca, a arritmia pode ser tanto o coração acelerado, coração que está batendo, né, acima da conta, como pode ser também o coração que não está batendo tanto, que está batendo de uma forma devagar, né, de uma forma lenta, menos do que deveria. Isso é arritmia, pode ser tanto para mais como para menos. Então o coração, ele bate em média de 60 a 100 vezes por minuto, ele bate mais de 100 mil vezes por dia. Mais de 100 mil vezes por dia. Esses dias eu estava pensando sobre o coração, né? O coração é tão importante, ele não pode parar. O coração não pode dar pausa, né? Se der pausa, dependendo ali dos minutos que passar, a pessoa já morre. Não pode dar pausa, senão o corpo para de ser irrigado pelo sangue. Também, segundo pesquisa que eu fiz, o coração, ele bate 100 mil vezes por dia, 38 milhões de vezes por ano. 38 milhões de vezes por ano. E durante toda a vida, o coração, ele pode bater 2,5 bilhões de vezes por toda a vida. A média é essa, 2,5 bilhões de vezes por toda a vida. Então, olha a importância do nosso coração estar funcionando bem. Tanto fisicamente, como também espiritualmente, irmãos. Isso é o coração no sentido, o coração como órgão, no sentido literal. Agora, o coração no sentido figurado. O nosso coração no sentido espiritual, irmãos. A Bíblia associa o nosso coração como força motivadora. Ou seja, ele motiva as nossas ações. Isso é importante. As nossas ações são motivadas por aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia até fala, né? Aquilo que sai da nossa boca procede do coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração, irmãos, ele motiva as nossas intenções. E o que a palavra de Deus fala em Hebreus 4, versículo 12 e versículo 13? Fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Ou seja, as intenções do nosso coração. Sabe, irmãos? Deus, ele não só olha para aquilo que nós estamos fazendo. Deus, ele olha para a intenção. Por que nós estamos fazendo aquilo? Nós podemos fazer a obra de Deus, nós podemos ser dedicados à obra de Deus, fazer muita coisa, mas qual é a intenção? A obra de Deus, né, irmãos? O trabalho, botar a mão no arado, falar sobre Jesus, pregar, orar. Irmãos, isso aí até falso profeta faz. Mas eles fazem com a intenção errada. Com a intenção de enganar, com a intenção de usufruir lucros, né? Com a intenção de trazer benefícios próprios para a sua própria vida. Então até falsos profetas fazem essa obra também, mas a intenção deles é que é errada. A motivação do coração é errada. Eu posso aqui pregar, eu posso ensinar, eu posso louvar, só não louvo porque eu não tenho um dom para isso, mas eu posso louvar, mas com qual intenção? É para a glória de Deus? Ou é para a minha própria glória? Porque a palavra de Deus fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Como que nós fazemos a vontade de Deus? Fazendo as coisas com a motivação correta. Como que nós podemos fazer para a glória de Deus? Fazendo com a motivação correta. Porque a Bíblia diz que nem todos que chamam Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas é aquele que faz com a intenção correta, aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos chegarão naquele grande dia e dirão, Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz muitos milagres. E Jesus, ele vai falar abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que estão fazendo as coisas com a intenção errada.
que não é a motivação certa, né? Então olha a seriedade de tudo isso, né? Então o nosso coração, irmãos, ele motiva as nossas ações. Aí que nós vamos entender a importância de o nosso coração estar de acordo com a vontade do Senhor. Nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, irmãos. Isso é vital. Isso é essencial para as nossas vidas. Porque em Hebreus 4, versículo 13, eu falei o 12, vou falar o 13 também. Porque Hebreus 4, versículo 13, vai dizer o seguinte, ó, que não há criatura nenhuma encoberta diante da palavra de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. Nós podemos fazer as coisas e podemos até impressionar o homem, mas é Deus que julga as intenções do nosso coração, por que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, a conversão do ser humano, a transformação, a mudança, o novo nascimento, ele procede do coração. Vou dar um exemplo, a conversão procede do coração. Vou dar um exemplo, ladrão. Se uma pessoa é ladrão, não é? Tem a mania ali de roubar. Se a gente pegar um ladrão e cortar as duas mãos do ladrão, nós podemos dizer que nós convertemos o ladrão? Cortei as duas mãos, agora eu converti o ladrão, agora ele não vai roubar mais. Ele só vai não vai roubar porque não tem mais condições, né, irmãos? E mesmo assim ainda pode encontrar um jeito ainda de roubar. Então isso não converteu o ladrão. Agora, se o coração do ladrão mudar, aí sim nós podemos dizer que este ladrão, ele foi convertido. Então a conversão, ela procede do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando entrou o pecado no mundo, o nosso coração, ele foi contaminado. A Bíblia diz que nosso coração é um coração enganoso. A Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa nos deu um coração contaminado com tantas coisas. Um coração impuro, um coração infiel. Muitas vezes um coração ingrato, que não reconhece as coisas que Deus faz. É um coração muitas vezes duro, afastado de Deus. E quando entrou o pecado no mundo, irmãos, tudo que é de coisa ruim entrou no nosso coração. Tudo quando foi sujeira entrou no nosso coração. Vamos lá comigo, ó, Marcos 7, versículo 20 e versículo 23. Ó. Vamos comigo na Bíblia aqui, ó. Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o versículo 23, para os irmãos verem a seriedade de tudo isso. Ó. Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o versículo 23. Marcos, Novo Testamento, depois de Mateus. Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o 23. Vamos estar lendo o 20 até o 23. Aqui no contexto dessa palavra, os religiosos ali daquela época estavam preocupados porque os discípulos de Jesus estavam ali se alimentando sem lavar as mãos, né? Então eles estavam com medo ali, né, irmãos, de serem contaminados. Mestre, como é que os seus discípulos vão ali se alimentar sem lavar as mãos? E aí, meus irmãos, Jesus, ele trouxe essa palavra. Então os religiosos, eles estavam preocupados. Vão comer ali com as mãos sujas, vão se contaminar. Vão contaminar o alimento, vão se contaminar. É claro, né, irmãos? Não estou dizendo aqui que os irmãos podem comer sem lavar as mãos, não. Mas os irmãos vão entender o que Jesus quis dizer. Eles estavam mais preocupados com aquilo que entrava, né? Daquilo que vinha de fora. Aquilo que vinha de fora. Aí Jesus ensinou algo interessante aqui, ó. Versículo 20, ó. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Ou seja, não é o que entra, é o que sai do homem, é o que contamina o homem. Irmãos, se a gente se deixar contaminar por qualquer coisa nessa terra, irmãos, é porque a nossa fé é uma fé fraca. Porque a pessoa pensa assim: Pastor William, e se eu ouvir uma música do mundo? Meu Deus, eu ouvi uma música do mundo, e agora? Ué, irmãos, e agora você só deixa se influenciar se você for uma fé fraca? Não é porque eu ouvi uma música ali passando que isso vai me contaminar. Minha fé não é tão fraca a esse ponto de me contaminar por isso. Ah, Pastor William, eu ouvi um palavrão, vou tampar meus ouvidos. Ué, ouvir um palavrão, você vai deixar isso aí te contaminar? Não é isso que veio de fora que vai te contaminar. O que contamina é o que já está dentro. Porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós convivemos com duas naturezas quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Não sei se os irmãos sabiam, mas nós convivemos com duas naturezas. É a nossa natureza regenerada, é a nossa natureza santificada, né? Porque a Bíblia nos ensina que a santificação, ela é tanto um processo instantâneo como um processo progressivo também. Então nós somos separados ali por Deus.
Então nós temos a nossa natureza regenerada, mas nós temos a nossa natureza ainda pecaminosa, a nossa natureza caída. Neste mundo ainda nós convivemos com essas duas naturezas, por isso que a Bíblia fala que existe uma luta entre o espírito e a carne e o espírito. Até, irmãos, nós sermos glorificados por Deus, nós vamos conviver com essa luta e nós vamos conviver com essas duas naturezas. O apóstolo Paulo lá em Romanos 7 falou disso também. Falou: Senhor, nem eu mesmo me entendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele sem entender, né? Por que acontece isso? Pobre homem miserável que eu sou. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim, que faz aquilo que eu não quero fazer. O meu espírito, ele tem um prazer na sua lei, mas a minha carne muitas vezes me trai e eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. Meu espírito não quer pecar, mas a carne muitas vezes cai em tentação. E ele falou: pobre homem miserável que eu sou. Ele estava ali no dilema, né? Pobre homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí às vezes parece que não tem solução, né? E agora? É como diz lá no episódio do Chapolin Colorado: e agora quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Aí Jesus Cristo fala lá no finalzinho, apóstolo Paulo fala no finalzinho: graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Em Romanos capítulo 8 já começa dizendo assim, ó: agora o pecado não terá mais domínio sobre vós, né? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Então essas duas naturezas, irmãos, nós convivemos com ela ainda. Então olha só, o versículo 20 diz, ó: o que sai do homem não contamina o homem. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai de dentro, né? Isso contamina o homem. Versículo 21, ó: porque do interior do coração dos homens saem maquinações perversas, fornicações, furtos, assassinatos, adultérios, avareza, maldades, engano, falta de vergonha, inveja, maledicência, arrogância, estupidez. Todos esses males saem de dentro e contaminam o homem. Tá vendo, irmãos? Não é o que vem de fora. Às vezes nós ficamos preocupados muito com o que vem de fora, mas o que está aqui dentro? Às vezes nós nos preocupamos, né, de demonstrar uma boa aparência. Amém, isso é bênção também, estar bem arrumadinho, todo mundo bonitinho, é uma bênção. Mas o que está dentro, irmãos, é isso que vai nos contaminar. Sabia que nós nos alimentamos das nossas próprias palavras? Nós nos alimentamos daquilo que sai da nossa boca. Por exemplo, se eu passar o dia todo reclamando: ah, isso não presta, ah, isso não é legal, ah, minha vida não presta, ó céus, ó vida, ó azar, nada presta. Irmão, se eu ficar falando isso, da mesma maneira que eu estou falando, eu estou me alimentando das minhas próprias palavras. Aquilo que sai da minha boca acaba alimentando a minha alma, acaba alimentando o meu pensamento. Porque, irmãos, nós somos o que comemos, né? Todo nutricionista vai dizer isso, que nós somos o que comemos. Espiritualmente também é assim. Nós somos, irmãos, aquilo que nós comemos, daquilo que nós nos alimentamos, é aquilo que nós vamos nos transformar interiormente também. É por isso que a Bíblia fala: finalmente, irmãos, tudo que é puro, justo, tudo que é agradável, tudo que glorifica a Deus, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Está dizendo que nós temos que nos alimentar espiritualmente também de coisas boas, para que a gente possa ter vida. Irmãos, não adianta, vida plena nós só temos em Jesus. Às vezes nós achamos que vamos ter uma vida plena se formos bem-sucedidos nessa terra, se tiver muitos bens materiais, muita fama, muita glória dessa terra, aí nós achamos que vamos ter uma vida plena. Não temos, irmãos. Vida plena só em Jesus. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e aí sim vocês acharão descanso para a vossa alma. Jesus falou: o salário do pecado é a morte. Então não adianta eu ter tudo nessa terra. Se eu andar em pecado, o salário do pecado é a morte. Isso não é vida, né? Morte não é vida. Mas Jesus falou: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena só no nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então o que vem de dentro, os irmãos viram aqui, né? Tantas coisas ruins. Irmãos, nosso coração não é lata de lixo, né? Não podemos ficar acumulando tudo isso. E já que quando o pecado entrou no mundo, quando entrou no mundo, também trouxe tantas coisas ruins para dentro de nós,
Aí quando nós entregamos nossa vida para Jesus, aí é a hora de fazer uma limpeza. Aí é a hora de fazer uma limpeza do coração, desentulhar tudo aquilo que estava dentro. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, irmãos, nós passamos por um processo de cura, né? Hoje nós estamos aqui fazendo um exame cardiológico, mas é no reino espiritual. A pergunta é, como está o nosso coração? O nosso cardiologista de hoje, irmãos, é o Senhor Jesus, é o médico dos médicos. Ele está consultando o nosso coração nessa noite de hoje. E a pergunta é essa, como está o nosso coração? Várias coisas podem contaminar, enfraquecer o nosso coração, fazer com que o nosso coração até pare. Quando nós saímos do mundão, nós trazemos muitas coisas ainda dentro de nós. Às vezes frustrações do passado, mágoas do passado, traumas do passado, medo, pavor, síndromes que nós trazemos, né, do passado, más lembranças. Muitos traumas trazemos dentro do nosso coração. Às vezes mágoas. Uma das coisas que mais adoece também, o nosso coração enfraquece, adoece, faz com que o nosso coração até pare. Uma das coisas, irmãos, são mágoas, ressentimentos. Guardar isso dentro do nosso coração. Vai enfraquecendo cada vez mais. Eu, quando era menino, né, já dei esse testemunho para os irmãos, quando era menino eu tinha um problema no coração, que era sopro no coração. Acho que muitas crianças têm, né, um problema que afeta muitas pessoas também, né? Assim, não é tão raro, né, que eu quero dizer. Então eu tinha sopro no coração, tinha que fazer acompanhamento, eletrocardiograma direto, eu tinha esse sopro. E aí minha avó começou a me levar para a Casa da Bênção, Catedral da Bênção, lá em Taguatinga Sul. Minha avó começou a me levar lá e falou, ó, Deus vai te curar. E aí eu tomei posse dessa palavra, né? Eu fui curado do coração quando era criança. Passei muito tempo sem sentir nada. Mas depois de uma certa idade, depois também, né, de muitas lutas, meus irmãos, aí eu tive que voltar a fazer alguns exames do coração. Irmãos, quando nós vamos fazer exame do coração, a primeira coisa que o médico pergunta é como está o nosso emocional. Ele pergunta, como é que está o seu nível de ansiedade? Como é que está o seu nível de estresse? Como é que está? Primeira coisa que ele pergunta. Então, aquilo que o médico confirma através da ciência, a Bíblia já nos ensina, irmãos. Existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Psico, que vem de mente, né? E somático, que significa o corpo. Então, são doenças que começam na mente, mas que acaba somatizando, né? Que acaba refletindo, trazendo reflexo para o nosso corpo. Às vezes a causa, irmãos, é uma causa psicológica, é uma causa emocional. E tem muitas vidas que estão morrendo, muitas vezes, por guardar ressentimentos que não conseguem liberar, não conseguem se limpar, mágoas, dureza de coração. Isso mata, irmãos. Isso causa problemas cardíacos e mata. Não existe aquele ditado? Fulano está morrendo de raiva. É porque é isso. A raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento vai matando aos poucos. E o perigo que não é de uma vez, porque se fosse de uma vez todo mundo ia ficar com medo e, né, todo mundo ia liberar o coração. O perigo, irmãos, que é aos poucos, vai minando ali as nossas forças, porque o coração é o centro das nossas emoções. Então a Bíblia diz claramente, tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Deus, ele nos promete, lá em Ezequiel 36, versículo 26 em diante, no Antigo Testamento já prometia, e Jesus Cristo também prometeu, de nos dar um novo coração, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele é o médico dos médicos, ele quer fazer esse transplante de coração. Agora tem uma coisa interessante, né? Muitas vezes nós falamos para Deus, Deus, muda o meu coração, Deus transforma o meu coração, e não é errado pedir para Deus, né? Que ele tem um poder para isso, irmãos. Tem até o irmão José, ele louva aqui direto, né, na consagração. Como é que é? Limpa o meu coração? Limpa, lava, né? Lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração. Aí nós pensamos, agora vai vir a letra da música, né? Aí começa, limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. E é verdade, irmãos, isso é uma bênção, né? É uma oração, porque Deus, ele tem poder para isso. Mas se a gente for observar bem, irmãos, Deus, ele já fez tudo o que tinha para fazer. Deus, ele
já trouxe a sua palavra, enviou a sua palavra, enviou o seu Filho. Jesus Cristo, ele veio sobre essa terra, sentiu todas as dores, todos os traumas, tudo que nós sentimos, ele sentiu na pele também, porque ele se fez homem, porém não pecou. Ele sentiu tudo isso, ele sentiu as nossas dores. Ele morreu lá naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nesse processo. Então Deus, ele já fez tudo, irmãos. Agora tem a nossa parte também para fazer. Irmãos, as pessoas que falam assim, ó, nós não precisamos fazer nada, é Deus que faz tudo. Não, irmãos, não é bem assim não. O Espírito Santo, ele trabalha no processo de cooperação. Se nós não quisermos, ele não vai fazer nada. Se nós não liberarmos o nosso coração, não tem como. Quando você vai no médico, primeira coisa que você tem que fazer quando vai no médico é reconhecer que está doente, né? Como é que eu vou obter um tratamento se eu não reconhecer que eu estou doente? Pastor William, você está precisando de cuidar disso. Não, eu estou bem. Quando vê que não, pá, dá um treco ali, né? Cai para trás e morre. Achava que estava bem. E conheço pessoas lá no Nova Capa que foi assim. Pessoa reclamando direto, estou com dor no peito, dor no braço, o motorista. Aí o companheiro dele estava me contando, né? O ajudante dele falava, rapaz, vai fazer um exame. Rapaz, vai fazer um exame. Não, isso aí não é nada não, isso aqui não é nada não. Não, aqui não é nada não, é só besteira. Irmãos, quando viu que não, recebemos a notícia do falecimento dele. Faleceu de problemas cardíacos também. Então, quando nós vamos no médico, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a nossa doença. Depois de reconhecer, o médico vai nos examinar, passar todos os exames, o médico vai passar o diagnóstico e o tratamento. E nós temos que aceitar o tratamento, não é verdade, para sermos curados? Por que muitas vezes não queremos aceitar o tratamento de Deus? Muitas vezes, irmãos, não vai ser curado ali apenas com remédios, às vezes vai precisar de uma cirurgia, uma verdadeira operação. E nós sabemos que a cirurgia na hora ali, né, é algo evasivo. Pega o bisturi, corta, abre a pessoa ali, né? É algo ali, na hora ali, muito evasivo, né, irmãos? Então, na hora, irmãos, pode até doer, pode incomodar, mas vai trazer cura, porque é preciso. A Bíblia fala, Deus, Ele mesmo abre a ferida, mas é Ele mesmo que cura. Agora, se eu não autorizar o médico a me operar, fala, não, doutor, não autoriza a operação, não autoriza a cirurgia, corro o risco de morrer. Com Deus também é assim, irmãos. Deus, Ele quer fazer uma cirurgia espiritual em cada um de nós. Deus, Ele quer fazer esse transplante de coração, mas é necessária a nossa autorização. Lava o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração. Tire toda essa sujeira que a Bíblia diz que tinha dentro do meu coração. Tire isso de dentro do meu coração. E esse processo, na verdade, é um processo doloroso, sim. Muitas vezes vai ferir o nosso ego. Às vezes vai ferir o nosso orgulho. Às vezes vai ferir a nossa altivez de espírito, irmãos. Mas vai trazer cura. Quantas vezes Deus nos permite a gente passar por situações assim, irmãos? Situações difíceis. Às vezes até uma vergonha, uma decepção. Nós temos que passar, na hora é ruim. Na hora nós não gostamos. Mas, irmãos, quando a gente consegue superar isso, chega lá na frente, a gente agradece. Deus, obrigado por eu ter passado por isso. Não queria ter passado, mas já que eu passei, eu vi que foi necessário. Então é necessário, irmãos, nós aquebrantarmos no nosso coração. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado, um espírito contrito. Não resiste o Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, da dureza de coração. O perigo da dureza de coração. Vamos analisar aqui, ó, Salmos 95. A Bíblia nos alerta sobre a dureza de coração. Salmos 95, vamos abrir aí, irmãos. Salmos 95, para os irmãos verem algo forte aqui, para a nossa reflexão nessa noite. Salmos 95, livro de Salmos 95. Nós vamos ler o versículo 7, vamos ler o 7 até o 11. Olha só, Salmos 95, versículo 7 ao 11. Vai dizer assim, ó: porque Ele é o nosso Deus, nós, o povo do seu pasto. Memorize isso, irmãos, ó. Nós, o povo do seu pasto, e o rebanho de sua mão. Tomara hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está falando o quê? Da dureza de coração, né? Quem ouve a voz de Deus, endurece o coração. Está dizendo, ó, se hoje ouvisse a voz do Senhor, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como em Meribá. E aqui ele dá um exemplo, ó, como em Meribá. Como no dia de Massá no deserto, onde me tentaram vossos pais e me puseram à prova, ainda que viram minhas obras. 40 anos estive desgostado com a nação. A dureza de coração
desgosta o coração de Deus, irmãos. Traz desgosto para Deus. Então ele falou, 40 anos estive desgostado com a nação. E disse, é um povo de coração extraviado. Um coração duro é um coração desviado de Deus. Um coração duro, irmãos, é um coração que está longe de Deus. E aqui diz, e não tem conhecido os meus caminhos. Ou seja, não consegue identificar a voz de Deus. Não consegue identificar a vontade de Deus, os planos de Deus, um coração duro. Irmãos, coração na Bíblia também está relacionado à nossa mente. Eu costumo dizer, no mundo espiritual nós não ouvimos com esse ouvido carnal. No mundo espiritual nós ouvimos com a mente. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então nós ouvimos com a mente, com o nosso coração, com o nosso homem interior. A Bíblia diz, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós ouvimos no nosso espírito, não é com nossos ouvidos. Mas um coração duro não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um coração endurecido, irmão, só vai ouvir a voz do inimigo, a voz do engano. Então continua dizendo aqui, portanto jurei em minha ira, que não entrariam em meu repouso. Um coração duro, irmãos, faz com que a pessoa perca a salvação. Deus mesmo falou, coração endurecido não vai entrar. Eu jurei na minha ira. Coração endurecido desgosta a Deus. Um coração endurecido, irmãos, provoca a ira de Deus. E aí Deus falou, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Coração endurecido faz com que nós percamos a nossa bênção. Irmãos, o exemplo de Faraó. Por que Faraó ali acabou morrendo, perdendo a salvação? Porque o coração dele era um coração duro, um coração endurecido. As pessoas ali de Sodoma e Gomorra, por que aquela cidade foi ali destruída? Porque aquela cidade era um povo de coração rebelde, um povo de coração duro, veio a destruição sobre a cidade. Coração duro traz destruição para as nossas vidas. Irmãos, não tem como a gente adorar se o nosso coração estiver travado, o nosso coração estiver duro. Não tem como prestar adoração para Deus. Olha o exemplo de Caim. Caim, ele quis prestar uma adoração para Deus. Ele chegou ali com a sua oferta, ele quis ofertar para Deus. Mas vai dizer que Deus, ele aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta. E por que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? É porque antes de olhar para a oferta, Deus ele olha para o ofertante. Quando ele olhou para Caim, ele viu que o coração do Caim estava ali endurecido. Viu que o coração de Caim estava travado. E aí a fisionomia de Caim estava fechada. Porque tem um provérbio que diz que quando o nosso coração está alegre, até o nosso rosto fica formoso. Mas quando o nosso coração está triste ou ressentido, isso vai refletir na nossa fisionomia também. Então, irmão, se eu chegar diante de Deus com aquela fisionomia pesada, fisionomia carregada, com coração duro, com raiva de tudo, nada presta, nada é bom, irmãos, Deus ele não vai receber. A Bíblia fala que Deus ele olhou para Caim e para a sua oferta, mas primeiramente ele olhou para quem? Para Caim. E ele viu o coração de Caim travado. E ele falou, Caim, por que decaiu o seu semblante? Ou seja, Caim, por que você está com essa cara, menino? Por que você está emburrado aí? Por que essa cara, menino? Deus ele percebeu na hora ali. Aí Deus ele falou, alertou Caim. Deus ele falou, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominar. Porque o pecado jaz à porta e será para ti o seu desejo. Ou seja, se você não dominar este pecado aí, você vai acabar fazendo o desejo dele. Você vai acabar caindo em tentação, você vai acabar pecando. Ele vai te dominar e você vai cumprir o desejo dele, do seu pecado. Cabe a você dominar. Deu uma chance ali para Caim. Aí o que acontece, irmãos? O que aconteceu? Caim continuou com o coração duro. No lugar de ouvir a Deus, no lugar de ouvir a repreensão, continuou com o coração duro. Quantas vezes na igreja nós não somos assim, irmãos? Não aceitamos a correção, não aceitamos a exortação, não aceitamos a repreensão, continuamos com o coração duro. Continuamos desobedecendo com o coração rebelde muitas vezes. Coração duro. Aí o que acontece? Caim acabou matando Abel. Porque a Bíblia fala que antes da gente cometer um homicídio, né, fisicamente, a primeira homicídio que nós cometemos, antes de ser fisicamente, antes de tudo, é no nosso coração. Nós cometemos homicídio no coração.
A Bíblia fala, se nós olharmos para o nosso irmão, se nós odiarmos o nosso irmão, do nosso coração nós já cometemos homicídio, antes mesmo de consumar o fato, né? Então Caim continuou com o coração duro e acabou matando Abel. Olha a consequência de um coração duro. E aí um dos versículos que eu acho mais triste na palavra do Senhor, é que vai dizer que Caim saiu da presença do Senhor. Começou a andar errante por aí, saiu da presença do Senhor. Eu acho isso triste, irmãos. Porque, irmãos, a pior coisa que existe no inferno não é o fogo, não é a dor, tudo isso é horrível, né? O fogo, a dor que vai ter ali, a tristeza, irmãos, uma dor incomparável que vai ter ali. O pior de tudo não é nem isso. Sabe o que é pior no inferno, irmãos? O pior no inferno é a ausência de Deus. É a ausência da presença de Deus. Aí vai dizer que Caim saiu da presença do Senhor. Não foi Deus que expulsou ele da presença dele, não foi Deus que rejeitou ele, não. Vai dizer que Caim saiu da presença do Senhor, porque Deus deu uma chance para ele se arrepender. O mais triste que pode acontecer em uma vida, é uma vida sair da presença do Senhor, por não querer obedecer a palavra do Senhor, irmãos, e sair da presença. Quantas pessoas não se desviam, porque não querem ser corrigidas? Quando o pastor fala, já fica com raiva do pastor, fica com raiva da igreja, a igreja não presta mais, o pastor não presta mais, nada presta mais. E sai da presença do Senhor. Então não tem como oferecer uma adoração, oferecer louvor a Deus, oferecer oferta para Deus, com o coração duro. Jesus até falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero um coração limpo, um coração de adorador, um coração de verdadeiro adorador. Então, meus irmãos, olha só o que diz aqui, ó. Passa uma página aí para frente, olha o que diz aqui no Salmo 101. Olha só o que vai dizer, irmãos, algumas páginas aí, né, no Salmo 101, meus irmãos. Continuando aqui falando do coração, né, Salmo 101. Nós vamos ler aqui no versículo 4 até o 8. Olha o que diz o Salmo 101. Diz assim, ó. Coração perverso se apartará de mim. Olha, na minha tradução está assim, né? O coração perverso, esse se apartará de mim. O coração de Caim estava perverso. Aí o que aconteceu? Ele se apartou de Deus. O que é um coração perverso, irmãos? Coração perverso é um coração desobediente. É um coração rebelde. É um coração que não obedece, é um coração que não se sujeita. É um coração perverso. Aí se aparta de Deus, a pessoa acaba ficando longe do Senhor. Aí diz aqui, ó. Não conhecerei o malvado. Ou seja, não vai ter intimidade, né? Não tem intimidade com Deus, não tem aquela presença de Deus. Aqui continua, ó. Ao que dissimuladamente difama o seu próximo. Coração perverso também é um coração que difama. É um coração que inventa muitas vezes até mentira. É um coração que fala mal, deseja mal. Coração perverso. Aí diz aqui, ó. Difama o seu próximo, exterminá-lo-ei. Olha, a ira do Senhor. Não suportarei ao de olhos altivos e de coração vaidoso. Duas coisas aqui também, ó. Olhar altivo e o coração vaidoso. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína, né? Olhar altivo, irmãos, é a pessoa se achar melhor, a pessoa não se submeter, é a pessoa não assumir uma posição humilde. Pelo contrário, é a pessoa assumir uma posição de rebeldia, uma posição de afronta. Isso é um olhar altivo. E aqui está dizendo que olhar altivo e também um coração vaidoso. Aqui não está falando, né, dessa vaidade da gente se arrumar, né, da gente cuidar bem do nosso corpo, não é isso. Vaidoso, irmãos, é aquele que começa a idolatrar a si mesmo. É aquele que começa a adorar a si mesmo, é aquele que pensa só nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, no seu próprio entendimento, irmãos. É aquele que não se sujeita, é aquele que se acha, né, muitas vezes melhor do que o irmão que está do lado. É um coração vaidoso. Então aqui diz, ó. Porei os meus olhos nos fiéis da terra, para que morem comigo. Então Deus, ele resiste ao soberbo, mas se agrada os humildes, os fiéis da terra. Que vai continuar dizendo, ó, o que ande no caminho da perfeição. Nós não somos perfeitos, mas existe um caminho que é perfeito. Este caminho que se chama Jesus, ele é perfeito. E nós andamos no seu caminho, né? São esses que vão morar com Deus e agradar ao Senhor, irmãos. Os que procuram mudança a cada dia. Aqui diz, ó, esse será o meu servo. Vai ser esse humilde aí que vai ser o meu servo. O de olhar altivo não tem como.
Então, olha a importância de nós assumirmos uma posição humilde diante de Deus. Versículo 7 vai dizer, ó, não habitará dentro de minha casa o que comete fraude. O que fala mentiras não permanecerá em minha presença. Coração mentiroso, irmãos. O que é um coração mentiroso? Coração mentiroso, irmãos, porque muitas vezes nós podemos mentir para o nosso próximo, podemos até enganar nosso próximo muitas vezes. Podemos mentir para os nossos pais, né, para a nossa mãe, para os nossos pais, para o nosso irmão. Podemos mentir para o pastor. Agora, uma das piores mentiras que existem é quando nós queremos mentir para nós mesmos. Porque não tem como também, irmãos, nós mentimos para nós mesmos. Porque no fundo, nós sabemos que aquilo que nós falamos muitas vezes, ou até fazemos muitas vezes, nós sabemos que aquilo não é uma verdade, não está procedendo de uma verdade. Às vezes nós sabemos no nosso fundo a nossa intenção. Às vezes nós até queremos mentir para nós mesmos, mas não tem como se enganar a si mesmo. Então, irmãos, um coração mentiroso, aquele coração que se engana. Ah, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus sim, mas lá no meu particular, lá no oculto, lá no escondido, irmãos, eu faço coisas que não agradam a Deus, estou mentindo para mim mesmo. Nós podemos mentir para o nosso próximo, para os nossos semelhantes, para os nossos familiares. Nós podemos até querer mentir para nós mesmos, mas nós não temos como, irmãos, mentir para Deus sem que Ele descubra. Nós podemos até mentir para Deus também, falar assim, eu estou assim, mas eu não estou, não confesso, não admito. Mas, irmãos, não tem como mentir para Ele sem que Ele saiba o profundo, o oculto e o escondido. Então não tem como, irmãos, como coração mentiroso não tem como ficar na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia fala confessar. A melhor coisa que tem para fazer é confessar, irmãos. Ó, pequei mesmo, errei mesmo, toquei horror, não estou legal. Confessar. Hoje em dia nós estamos acompanhando vários escândalos, né, que saem do meio do povo de Deus. Aí eu fico pensando, o pior de tudo não é nem o escândalo, porque cair todo mundo está sujeito a errar, a cair. O pior de tudo não é nem o escândalo em si. O pior de tudo é que muitos estão cometendo escândalos e ainda estão mentindo. Eu não fiz isso, não fui eu, não era eu, isso não tem nada a ver, não fui eu não. Não estão confessando, irmãos. Então, coração mentiroso. Coração verdadeiro é aquele que admite, Senhor, realmente sem ti eu não sou nada. Sou cheio de pecado, Senhor. Por isso que a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa é que alcança misericórdia. Então, meus irmãos, para encerrar esse versículo, continua assim, ó. Cada manhã exterminarei, faltou ler aqui um pouquinho, né? Não habitará dentro de minha casa o que comete fraude. O que fala mentiras não permanecerá em minha presença. Cada manhã exterminarei todos os ímpios da nação, para extirpar da cidade do Senhor todos os autores da maldade. Irmãos, Deus ele não admite maldade, porque Deus ele é luz e nele não habita trevas nenhuma. Quando a Bíblia disse aqui no Salmos 95, né, esse povo aí de coração duro, não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu repouso, Deus ele estava falando era para o ímpio? Não. Deus ele estava falando para o próprio povo de Deus. Porque começa dizendo assim, ó, nós somos povo do seu pasto, né, rebanho do seu pasto, nós somos o seu povo. Aí Deus falou, ó, não endureça os vossos corações, como fizeram lá atrás, lá no deserto, que colocaram Deus à prova, tentaram a Deus. E eu jurei na minha ira, estes não entrarão no meu repouso. O perigo de um coração endurecido, meus irmãos. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer diante de tudo isso? É realmente admitir nossas falhas, admitir que nós precisamos dessa cirurgia espiritual, admitir que nós precisamos de um coração puro, um coração limpo, assumir uma posição humilde diante de Deus, para que Ele possa ter misericórdia de todos nós. A Bíblia fala, coloque a sua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. E só para encerrar essa ministração, meus irmãos, olha só, lá em Mateus capítulo 5, porque aqui foi dito também, né, nos Salmos, de quem não entrará no repouso de Deus, mas quem vai entrar? Mateus capítulo 5, versículo 8, olha só, para encerrar. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim na minha Bíblia, felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Só tem como a gente ver a Deus, irmãos, com o nosso coração limpo, com o nosso coração arrependido.
Eu não estou dizendo que o nosso coração aqui nessa terra vai ser perfeito não, irmãos. Muitas vezes nosso coração vai estar magoado sim, ressentido sim, às vezes vai estar irado sim. Mas temos que admitir, falar, Senhor, lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração. Vou dar um testemunho aqui para os irmãos rapidinho, que eu estou encerrando, irmãos, não se preocupe. Este ano mesmo, passei por um período assim, de uma luta muito grande na minha vida. Foi esse ano, não, ano passado. Ano passado, irmãos, já passou um ano voa, né? Ano passado eu passei por um período assim muito difícil. Uma fase assim difícil, um período muito difícil na minha vida. Essa provação que eu passei me trouxe preocupação, me trouxe ansiedade, me trouxe desânimo. Hoje em dia eu entendo que foi necessário eu passar, mas trouxe tudo isso. Trouxe desânimo, me trouxe frustração, me trouxe mágoa e me trouxe ressentimento. Tudo isso, irmãos, juntou tudo num bolo só e ficou ali dentro do meu coração. Não foi fácil, irmãos. Eu busquei, eu clamei a Deus, eu chorei, eu me aquebrantei, eu sofri. Foi um período assim que eu sofri mesmo. E aí eu ia para o monte, orava de madrugada, pedia para Deus. Eu identificava que meu coração estava sujo, meu coração estava precisando ser liberado. Chegou um dia, irmãos, que eu estava lendo um livro. Esse livro ele chama Cura pela Palavra. Esse livro, ele é claro, né, baseado na Bíblia ali, né? Um livro bíblico ali, né? Traz os versículos bíblicos, as histórias bíblicas e nos ensina como nós podemos ser curados pela palavra. E neste livro eu comecei a ler a história de José do Egito. José, ele tinha todos os motivos para ser magoado com os irmãos dele, para ficar magoado. Ele foi humilhado pelos irmãos, foi vendido, foi jogado dentro do poço, né? Vendido como escravo, os irmãos mentiram que ele tinha morrido, preocupou o pai dele, né? José ele foi acusado de estupro, José ele foi preso. José ele tinha todos os motivos para ficar magoado com os irmãos dele. Mas no final de tudo isso, José, ele liberou perdão. José, ele perdoou, ele liberou seu coração. E ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha passado, foi necessário ele ter passado para que Deus pudesse fazer a obra no coração dele. Ele entendeu tudo isso. Irmãos, eu terminei de ler esse livro. Eu estava buscando de Deus. Quando eu terminei de ler esse livro, eu senti o meu coração sendo curado, irmãos. Aquilo que eu estava remoendo, parei de remoer. Foi uma cura. Às vezes o processo é demorado. Mas quando você sente a cura ali, irmãos, você consegue identificar. Senhor, fui curado. Você toma posse. Fala, Senhor, eu fui curado, eu tomo posse da cura. Então, meus irmãos, quando tudo isso aí estava acontecendo, foi quando eu fui fazer exame no médico. Quando eu fui fazer exame no médico, irmãos, constatou uma arritmia. Meu coração estava acelerado. E eu estava sentindo isso fisicamente. Eu ia deitar, quando eu ia deitar, irmãos, parecia que eu estava fazendo uma maratona. Deitado e o coração cansado, sem fôlego e o coração disparado. Aí eu fui no médico, foi constatada uma arritmia. Na hora eu nem pensei nisso, né? Na hora eu fiquei ali. Quando passou mais ou menos um ano, é que eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Eu falei, rapaz, quando eu fiz esse exame foi exatamente há um ano atrás. E exatamente há um ano atrás, que foi na época do meu aniversário, foi quando eu passei uma situação muito difícil na minha vida. Então, meus irmãos, meu coração estava adoecendo. E tudo começou por problemas emocionais, problemas espirituais. Então, irmãos, sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele emana a vida. Eu venho aprendendo isso. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu já consigo, não. Eu venho aprendendo isso. Venho aprendendo. As pessoas que estão comigo, que me amam, que gostam de mim, que estão juntos comigo, estamos juntos para o que deve é, vamos, estamos juntos. Agora a pessoa, irmãos, que não gosta de mim, né, que me odeia, que tem raiva, não sei, que tem ressentimento de mim, que não torce por mim, o que eu faço, irmãos? Eu apenas coloco na mão de Deus. Porque eu aprendi uma coisa, o problema não é meu, o problema é com a pessoa. O problema não é meu, não está sendo dentro de mim, o problema está sendo dentro da pessoa. Certa vez, né, um psicólogo contou uma história interessante. Certa vez, um paciente foi lá consultar, aí o psicólogo contou essa história aí. Diz que todas as vezes chegava ali um vizinho desse psicólogo, chegava o vizinho e tinha raiva desse psicólogo, irmãos. Esse vizinho tinha tanta raiva desse psicólogo que cuspia no psicólogo. Cuspia no psicólogo. Aí sabe o que o psicólogo fazia? O psicólogo só se limpava ali, né? Se limpava e falava, bom dia, Deus te abençoe,
tenha um bom dia, tenha um dia abençoado. Irmãos, isso aconteceu várias vezes, não foi só uma vez, aconteceu várias vezes. E o psicólogo, todas as vezes que levava ali aquela cusparada, ele só se limpava ali e falava: tenha um bom dia, que seu dia seja feliz. Aí o paciente perguntou: mas por que você fazia isso? Aí o psicólogo respondeu: eu fazia isso pelo seguinte, todas as vezes que ele me cuspia, não era eu que tinha um problema, era ele que tinha um problema dentro dele. E é assim, irmãos, quem não torce por nós, não somos nós que temos um problema, mas às vezes nós queremos trazer esse problema para dentro de nós, queremos ficar chateados também. Então eu venho aprendendo isso, só orar, abençoar e deixar tudo nas mãos de Deus, que é Ele que sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a palavra nessa noite. Irmãos, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite bem forte, que essa foi a palavra do Senhor, meus irmãos. Quero aqui, rapidamente, passamos um pouquinho, mas tudo para a glória e honra do Senhor. Quero rapidamente, Pedro, deu para você baixar aí a artezinha, Então, Pedro vai colocar aqui no telão, irmãos. Coloca aí no telão, Pedro, essa bênção do Senhor. Olha só, meus irmãos, hoje nós vamos fazer esse teatro aqui na frente. Pedro vai colocar essa homenagem aqui, ó. Hoje é aniversário da Carol e da Maria Clara. Eu nem sabia que o Pedro ia fazer essa homenagem. Quando eu vi ele estava trabalhando ali, eu falei: Deus, meu filho é um abençoado mesmo, né? Então hoje, irmãos, hoje foi aniversário da Carol, né? É aniversário da Carol. Da Maria Clara foi sexta. Cadê a Sabrina? Sexta? Quinta? Quinta-feira foi o da Maria Clara. E eu fiquei até com vergonha, né? Que a Maria Clara chegou lá pertinho de mim e tudo, e eu estava voando ali. Aí depois minha esposa falou, né? Hoje é aniversário da Maria Clara. Eu falei: nossa, estava pertinho de mim, né? Mas às vezes a gente comete esses atos falhos, né, irmãos? Então quero chamar aqui a Maria Clara na frente, né? A Carol também. Vem também a família, irmãos. Nós vamos orar por toda a família também. Evangelista Jeff, diaconisa Neide, né? Max, Sabrina, vem toda a família também. E eu convido a igreja para se colocar de pé. Tem algum irmão que fez aniversário por esses dias? Se tiver também, pode vir, que nós vamos estar batendo os parabéns e orando para que Deus possa estar abençoando toda a família para a glória e honra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória e honra ao nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e o nosso irmão Jesuíno vai estar aí louvando os parabéns aí em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. É crente, é crente, é crente, é crente. Viva Jesus na vida da Maria Clara. Os irmãos aplaudam o nome do Senhor. E vamos aqui fazer uma oração para a glória e honra do Senhor. Vamos abençoar